Oi, não sei o que vai ser desse vídeo. Aqui ainda eu resolvi registrar. Isso porque acho que é uma pergunta recorrente, principalmente quando eu faço as leituras particulares, assim, de como entender, né? Quando a tua espiritualidade fala contigo, né? E aqui eu vou expor como a minha, né? A minha espiritualidade fala comigo, né? Então aqui eu tenho um grimório, né? Que eu fiz, que ele é bem despretensioso, digamos assim, né? E eu tenho registro, né? Aqui de uma forma, né, com que eu me comuniquei com Hecate, né? Então aqui é bem, eu vou abrir muito, né, assim de mim, mas eu queria expor como que funciona, né? Como que eu recebo e entendo essa comunicação, e inclusive, né, eu demorei mais de um ano para dar o devido valor a essa comunicação que aconteceu aqui, né? No caso de registrar mesmo e fazer essa linkagem. Então, assim, eu tive em uma das minhas conversas, né, com a deusa, uma das minhas despedidas, né, porque eu costumo conversar como se eu conversasse com uma amiga, né, a minha espiritualidade, eu trato ela de uma forma muito próxima, então, do bom dia, né, é uma amiga, né, é um laço para mim, que eu mantenho, como eu mantenho com as pessoas que me cercam, enfim. E numa dessas despedidas, né, e eu vi esse registro agora, né, e vim e resolvi registrar porque me perdi. Porque fez um ano, tá, lembrei. Ah, só bem louca. Porque, na verdade, assim, esse contato que eu tive, ele me fez tomar uma atitude que eu sei que faz tempo que eu já devia ter tomado, né? Eu, inclusive, já fiz isso na minha vida, mas eu usava um condicionamento da sociedade para me manter nessa situação. Então, eu vou dizer, agora eu vou direto ao ponto, né? Foi quando eu parei de comer carne, que foi no ano passado. Eu vim ver, né? Eu consultei a agenda para saber o dia que eu tinha parado de comer carne, né? E eu me deparei com esses dois registros, né? Então, assim, foi uma forma que eu recebi um feedback, né? E eu nem reparei tanto assim, tipo, eu entendi, só que não tão explícito quanto tá aqui registrado. E eu só percebi agora, depois de um ano, né? Então, assim, que eu tenho registro do dia que do dia não, foram alguns dias depois, né? Que eu parei de comer carne. Eu registrei aqui que eu tinha parado e tudo mais. Eu registrei o que me motivou a parar, né? Eu devia ter marcado a página, mas enfim. Aqui. Dia 3 de maio, né? Foi quando eu registrei. Gatilson. Foi quando eu registrei, né? Que eu tava me despedindo de Hecate. Eu tava indo pro meu curso. E eu fui pegar o meu jaleco. Né? Então, ao me despedir e tal, né? Eu aguardei, porque eu sempre, né, recebo um feedback, como eu disse. E quando eu peguei o jaleco, tava a palavra prove, né? Uma etiqueta assim, prove.
em letras garrafais, né? Depois eu vou até colocar, vou colocar aqui, eu acho. Vou botar, tirar uma fotinho, vou botar aqui, vou editar esse vídeo. Se eu lembrar, enfim. Mas eu fiquei pensando, né, como que eu provaria isso, enfim. E foi a questão do parar de comer carne, né? Entendi isso. E parei nesse dia, né? E daí, deixa eu ver aqui, onde é que tá? Aqui. Aqui, isso aconteceu no dia... Aqui. No dia 13 de junho, né? Uma sexta-feira 13, inclusive, maravilhosa, né? Tá aqui uma triluna que eu desenhei, enfim. Falei algumas coisas e daí eu falei aqui o que eu vou relatar agora, né? Que a minha irmã, ela veio na minha casa e ela trouxe para mim um pacotinho. E nesse pacotinho, né, continha alguns pacotinhos de embalar artesanato, não artesanato, mas, por exemplo, os brincos que eu vendo, essas coisinhas, né, miudezas, assim. São pacotinhos bem pequenininhos. E daí, nesses pacotinhos, tinha esses papeizinhos, assim, que eram as garantias, né? Eu vendia prata, vendia semijoias nessa época. E eu tinha essas garantias, enfim, eu tinha essas coisas, né? E daí a minha irmã me entrega esse pacotinho que foi salvo da enchente, né? Então ele não tava aqui em Canoas, eu nem sabia, nem lembrava da existência deles. E eles estavam lá na casa da minha mãe. Minha mãe deu pra minha irmã na intenção dela utilizar para alguma coisa na escola, eu acho, alguma coisa assim. E ela, quando ela abriu, ela viu que tinha esse certificado de garantia e tava ali com o meu nome, né? Porque eu escrevi o meu nome e o meu número, então o meu número de telefone é antigo. E aqui a data, que é 23/7/2008, né? Então faz alguns aninhos aí. E daí, esse pequeno bilhetinho, né, que é essa garantia, diz assim, né? Vocês lembram que foi utilizada a palavra prove, né? Apenas a palavra prove. E daí esse bilhetinho diz assim: você acaba de provar que sabe o que quer e conhece o que é qualidade. E só o que é bom permanece. E daí eu ainda escrevi aqui que é, né, a referência do produto e era corrente Elos prateada. Né? Então, assim, eu já tinha tido outros tipos de confirmação sobre ter entendido, né, o que foi sugerido, porque pra mim, assim, me soou como uma sugestão, né, o fato de eu parar de comer carne. E esse processo, essa parança, essa ação que eu tomei de parar de consumir me fez refletir o porquê que eu ainda consumia, né? Porque eu fiquei inclusive, esse ano que conta aqui agora, que eu tô me tocando, né? Que eu não me lembrava disso também. Foi a época que eu fui vegana, né? Eu foi em 2008. Em 2008 que eu parei de comer carne e qualquer produto de origem animal, não utilizava mais couro, não comia mais mel, enfim, eu era bem radical. E nessa época o meu filho pequeno, ele tinha 2 anos, né? 2008, ele tinha 2 anos. E ele me observando, né, através da observação, ele também parou de comer e não comia mais. E daí a pediatra me xingou, falou que eu tava... Enfim, todo aquele, né, fuzuê. E eu
né, peguei pra, sei lá, pra resolver isso, porque eu também tava, né. Mas o que eu não entendi, e quando houve esse pedido, né, para refletir sobre o meu consumo com carne, porque foi um mês que aconteceu isso, né? Em um mês eu tive já esse feedback. Então, assim, o que ela me pedia não era para parar de comer carne, era para refletir o porquê que eu como carne, né? Porque eu não gosto, nunca gostei, né? Então, e ó, me dá vontade de chorar porque é como se eu usasse esse diagnóstico, essa opinião dessa pessoa para continuar fazendo uma coisa que eu não ressoava mais comigo. E não ressoava mais mesmo, assim, consumir carne, tanto que eu tive que forçar muito tempo, né? E eu não gostava de comer qualquer tipo de carne, enfim, né? Não queria. Enfim, acredito que qualquer pessoa não queira saber de onde que veio o bichinho, enfim, né? É um negócio meio assim. Mas o que mais pesa nisso é que, assim, todo esse tempo, né? Porque aqui foi 2008, 2009, 2010 eu já tinha voltado. Eu já tinha voltado a consumir carne, né? Bem menos do que. Não, eu acho que eu consumi bem. Foi quando eu comecei a consumir bem mais, né? Carne pra. Ah, e daí eu fazia em panela de ferro. Ah, era um fuzuê, enfim. Mas nessa época, né, eu fiz. Não lembro, não cheguei a fazer reposição de ferro, acho que só o Raul que fez. Os dois fizeram, mas a gente teve que repor B12 e durante todo esse tempo, até agora, ano passado, quando eu parei de consumir carne, anualmente eu tinha que repor B12, eu tenho que repor porque eu tenho alguma coisa relacionada a doença autoimune, né? Então, eu tenho intolerância ao glúten, eu tenho hipotireoidismo e eu tenho uma baixa absorção em alguns componentes, então, algumas vitaminas, alguns nutrientes, né? Então, mesmo eu comendo carne, né? Eu tava fazendo, eu tinha que continuar fazendo a mesma, mesma reposição, né? Que eu sempre tive que fazer. Então essa comunicação, esse recado, esse prove, né? Não foi nada sobre querer me punir por alguma coisa, mas não me colocar para pensar sobre uma coisa que eu fazia de forma mecânica, porque eu comprei uma ideia de uma única pessoa que me falou, que me xingou, que me chamou de incapaz, me chamou de incompetente, uma mãe ruim, né? Eu comprei aquela ideia como se ela fosse a verdade absoluta, né? E ela não fala comigo, né? Essa ideia que ela pode até fazer sentido para outra pessoa, para mim nunca fez, porque nunca a carne me trouxe um estado de saúde que seria o ideal, né? Então, hoje eu já não como, porque eu não sinto vontade, né? Não, sei lá, não ressoa, nunca gostei muito de comer carne, assim. E é sobre tanto que até se tiver a oportunidade de comer essas carnes de soja, assim, eu não sinto falta de textura, nada, né? É uma questão. E hoje, se eu fizer, né? Agora eu tenho que fazer, tenho que renovar meus exames.
Mas eu acredito que é capaz, porque hoje em dia eu cuido muito mais da proteína que eu consumo, né? Consumo bastante proteína, em vegetais, em vários, né? Em ovo, porque eu não deixei de comer ovos, né? Então eu não tô tão radical quanto, quanto eu já fui, né? Acho que também serviu para eu dar uma filtrada assim no meu olhar, não precisa, né, nem tanto para um lado nem para o outro, mas eu deixei de fazer uma através de uma comunicação, né, com Hecate, que como eu sempre digo, né, ela se faz sempre presente assim na minha vida e me ajudando também a enxergar coisas que eu não consigo enxergar e eu não conseguia. Na verdade, assim, eu já percebia isso, porque todo ano, né? Eu ainda não estava fazendo todo ano, mas tipo, a cada 2 anos eu fazia exames de rotina e tava sempre lá. Daí eu sempre tinha que fazer a reposição. Vitamina D também, eu tenho que fazer reposição. Enfim, tem várias vitaminas aí que eu reponho. Mas é porque o meu corpo ele não absorve, não é porque eu deixe de consumir essas coisas, né? É algo diferente. Então, se é indiferente a fonte que vai ser, né? Se eu tiver que realmente ficar medicando, então, por que eu vou continuar me alimentando de uma coisa que não me nutre, né? Só porque eu acreditei, né, que esse é o único caminho, né, mesmo que ele não ressoe comigo, mesmo que eu não queira, sei lá. Enfim, é sobre isso. Não sei se vai fazer sentido aí. Não sei nem se eu vou liberar isso. Aí aqui eu coloquei. E aqui tem recortei e colei ele. Um pacotinho dos que estavam, né? É isso, o bom é que a gente vai relendo, porque aqui eu queria saber se já fazia. Porque a gente estava comentando, eu e as crianças, né? E daí eu queria saber se quanto tempo fazia, né, que eu tinha parado, porque eu não guardei assim, não fiquei como uma, sei lá, uma data. Não que eu não deva comemorar, né? Porque pra mim é uma vitória e tanto, assim. Agora eu sinto que eu tô mais conectada comigo, me ouvindo melhor, né? Entendendo o que faz bem pra mim, o que não faz. Ai, Neto Nelson, dá oi ali. Ai, ele não quer. Tá muito revolto hoje. Sentou aqui. Ó, enfim, é isso. Acho que é isso. Neném. Ele não vê. Ei, neném, olha aqui, ó. Não, ele não quer. Não adianta, ele não quer. Então é isso. Isso e é isso.